Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Academia e-Learning 3. O meu nome é Merlin Leitl-Woods, aluno do mestrado em Pedagogia do e-Learning da Universidade Aberta, e decidi promover uma conferência intitulada Os Direitos de Autor e o Licenciamento dos Recursos Educacionais na Sociedade em Rede. Esta conferência foi divulgada entre os alunos do referido mestrado, bem como no Facebook e no Twitter. O Merlin Leitl-Woods representa o aluno Nuno Miguel de Oliveira no Second Life. O aluno é representado através do seu avatar, neste mundo virtual, adaptando-se aos eventos e às circunstâncias, motivo pelo qual hoje se apresenta de uma forma mais formal. Este mundo virtual é ainda por muitos desconhecido. No entanto, no futuro, temos a esperança de ele podermos retirar um grande potencial pedagógico. A agenda desta conferência, os direitos de autor e o licenciamento dos recursos educacionais na sociedade em rede, é a seguinte. O primeiro ponto é um ponto que fala de algumas questões relacionadas com a contextualização. No segundo ponto, iremos abordar a sociedade em rede e o copyright, uma realidade ou uma utopia. No terceiro ponto, os direitos de autor em Portugal e no mundo. No quarto ponto, do copyright às licenças Creative Commons. No quinto ponto, os recursos educacionais abertos e a problemática da atribuição de licenças. O sexto ponto, faremos algumas conclusões, tendo ainda sido aberto um espaço de debate no final. Em seguida, iremos entrar no primeiro ponto da agenda desta conferência, na qual é efetuada uma contextualização de todos os aspectos que caracterizam a nossa sociedade e a educação. Partindo do conceito de sociedade em rede de Manuela Castells e conjugando este com a aprendizagem efetuada na unidade curricular de comunicação educacional ao nível do Second Life e do SLOVE, decidiu-se organizar uma conferência, bem como todo um conjunto de documentos de suporte à mesma, os quais irão servir de base à criação de um recurso educacional aberto, que visa abordar a problemática dos direitos de autor e do licenciamento dos recursos educacionais abertos. Já tive a oportunidade de analisar as questões relacionadas com o licenciamento dos recursos educacionais abertos, pretendendo agora fazer uma análise aprofundada e entrosada com outras unidades curriculares do mestrado em Pedagogia do e-Learning. Assim, importa, pois, definir aquilo que se entende por um Open Educational Resource, OER, ou por um recurso educacional aberto, REA. Refira-se que se enquadram no âmbito dos recursos educacionais abertos os planos de aula, os questionários, as sínteses, as fichas de leitura, as simulações, os módulos de conteúdos, entre outros objetos de aprendizagem. Todavia, estes só assumem o caráter de recursos educacionais abertos quando são disponibilizados de forma gratuita, permitindo a adaptação, a utilização e a partilha. O conceito de Open Educational Resource, OER, foi introduzido pela primeira vez em 2002 pela Unesco. A utilização dos recursos educacionais abertos concede a possibilidade aos atuais sistemas educativos de enfrentarem dois grandes desafios, que são impostos pela própria sociedade. Isto é, os mesmos devem, primeiro, alcançar um maior número de destinatários. Segundo, aumentar os padrões de qualidade. Que no virar do século XX para o século XXI foram desenvolvidas diversas análises das estruturas sociais dominantes, as quais demonstram que as sociedades atuais têm vindo a ser cenário de diversas transformações económicas, políticas, culturais, sociais e tecnológicas. A revolução tecnológica, ocorrida no final do século passado, originou uma nova forma de relacionamento entre a economia, o Estado e a sociedade. Certamente que todos se recordam das alterações ocorridas ao nível da geopolítica mundial, bem como ao nascimento de novas potências emergentes, como é o caso da China e da Índia. A evolução tecnológica, o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação e ainda da globalização da sociedade conduzem-nos a um paradigma em que o conhecimento é a fonte do poder.
Se o modelo taylorista, característico da sociedade industrial, foi sendo progressivamente modelado e abandonado, a sociedade pós-industrial, também designada por sociedade da informação e do conhecimento ou por sociedade em rede, consoante o autor, apresenta uma nova forma social, que mais não é do que a sociedade globalizada. Relativamente ao capitalismo, pode-se afirmar que existiu uma reestruturação do mesmo, caracterizada por uma gestão descentralizada, pela ligação em rede dos agentes económicos entre si, pelo fortalecimento do capital em relação ao trabalho, pelo declínio dos movimentos sindicais, pela individualização e pela diversificação das relações do trabalho, pela integração maciça das mulheres na força de trabalho remunerado e pelo aumento da concorrência, bem como pela destruição do Estado-providência. A existência destas alterações profundas ao nível económico permitiu a criação de novos sistemas de comunicação, bem como uma linguagem universalmente aceite. As redes de computadores cresceram de forma exponencial, o que possibilitou o aparecimento de novos canais de comunicação. Pode-se assim afirmar que as redes moldam a vida dos indivíduos, mas, ao mesmo tempo, são moldadas por elas próprias, em virtude destas alterações e destas interações ocorrerem fortes mudanças sociais. Vivemos na sociedade do conhecimento, em que os sistemas tradicionais de ensino não conseguem acompanhar a cadência das mutações económicas e sociais. Na atualidade, a informação muta a um ritmo vertiginoso e os média assumem um poder fundamental, quer na sociedade no seu geral, quer em determinadas áreas específicas da mesma, como é o caso da educação. Contudo, a inclusão dos computadores nas salas de aula não é suficiente. É necessário dar formação aos professores. Formação essa que não se deve limitar à apresentação das potencialidades das ferramentas, mas sim à forma como as mesmas podem ser aplicadas em contextos educativos, isto é, fornecer-lhes técnicas pedagógicas. Os recursos educativos abertos poderão ser a solução para fazer chegar a educação a um maior número de destinatários, possibilitando o acesso ao mundo do conhecimento de forma igualitária. Para tal, segundo a Unesco, que tem vindo a acompanhar diversas discussões sobre estas matérias desde 2005, é necessária a partilha gratuita de materiais de alta qualidade, bem como a sua utilização, reutilização e pesquisa. Sobre este assunto, a Unesco, em 2009, publicou a obra Open Educational Resource Convergence in Cyberspace, a qual se encontra disponível na web. Considera-se que o conceito de Open Educational Resource nos dias de hoje ainda se encontra pouco divulgado, pois, em nossa opinião, a sua difusão poderá colocar em causa os rendimentos derivados dos direitos de autor. De igual forma, não nos podemos esquecer que a lista bibliográfica recomendada por alguns docentes, em formato de papel, representa um encargo financeiro muito grande para as famílias, sendo que muitos alunos nunca acedem a esses recursos. Consequentemente, julgamos que os recursos educativos abertos num prazo bastante curto, poderão representar, sem dúvida, uma redução dos custos das famílias com a educação. Sem dúvida que a Web 2.0, uma web colaborativa, será a grande impulsionadora dos recursos educativos abertos. Mas existe a necessidade de se validar se a informação constante dos mesmos é fidedigna. Contudo, a adaptação, a utilização e a partilha só são possíveis se forem utilizadas licenças adequadas, isto é, que permitam desenvolver tais operações de forma legal. Deixo-vos aqui uma pequena reflexão. Será o copyright um grande entrave ao desenvolvimento dos recursos educativos abertos? Em seguida iremos entrar num novo ponto, que é a sociedade em rede e o copyright, uma realidade ou uma utopia. Manuel Castells introduziu um novo conceito, isto é, o conceito de sociedade em rede.
que sintetiza os aspectos morfológicos da sociedade em que vivemos nos dias de hoje. Dentre as principais transformações sociais que marcam a sociedade em rede, destaca-se o uso da internet e das tecnologias da informação e da comunicação, as quais permitem uma maior facilidade de acesso à informação, bem como à troca entre os diversos sujeitos, individuais ou coletivos. Obviamente que, para uma melhor compreensão da sociedade atual, importa identificar os elementos que contribuíram para essa transformação social, destacando-se a virtualidade, a globalização e a busca do novo capitalismo racionalista, visando um desenvolvimento tecnológico sustentável. A virtualidade inaugura aqui um novo tempo, porque ela revoluciona a forma de comunicar, quebrando barreiras pré-existentes e criando uma sociedade tecnológica. No que concerne aos projetos de globalização existentes, os mesmos, por vezes, apresentam-se antagónicos, na medida em que uns defendem a subordinação do poder privado ao poder público, enquanto que outros são favoráveis à superação histórica das formas de Estado. No seio deste meio complexo está a ser construída a sociedade em rede, a qual permite que os indivíduos se conectem através de uma rede, independentemente do lugar onde se encontrem, bastante para tal ter acesso à rede mundial de computadores. Esta rede mundial permite a troca de informação, a partilha e a criação do conhecimento. Assim, as comunidades virtuais de aprendizagem sobre as mais diversas temáticas vão emergindo. Nessas comunidades podem ser discutidas questões que afetam direta ou indiretamente toda a sociedade. Todos os indivíduos podem ser considerados atores sociais numa sociedade global, na medida em que contribuem para a formação da sociedade em rede, mesmo que não tenham acesso imediato à rede mundial de computadores. Deverá tentar-se reduzir-se as desigualdades sociais e, consequentemente, os conflitos sociais, evitando-se também desta forma a info-exclusão. Mesmo um indivíduo que não tenha acesso à rede mundial de computadores é influenciado pela sociedade em rede, na medida em que tem conhecimento das diversas notícias através dos demais meios de comunicação, devendo perceber que é urgente integrar-se nesta nova realidade, a sociedade em rede. Segundo Manuel Castells, o desenvolvimento da internet como um novo meio de comunicação resultou do conflito de ideias sobre a ascensão de novos padrões de interação, tendo também sido observado por este que as redes são montadas pelas escolhas e pelas estratégias dos atores sociais. Evidentemente que o acesso à rede mundial de computadores pode contribuir para proporcionar uma maior comunicação e troca de informações entre os indivíduos, por exemplo, a partir das comunidades virtuais em que existe pelo menos um interesse comum ou afinidades de grupo. Consequentemente, existe uma desvinculação entre a localidade, a temporalidade e a sociabilidade. Castells descreve a sociedade contemporânea como uma sociedade globalizada, a qual encontra-se centrada no uso e aplicação da informação e do conhecimento, cuja base material é alterada de uma forma rápida pela revolução tecnológica, tendo em consideração as alterações profundas que se têm vindo a verificar. Neste cenário, Castells enquadra a nova estrutura social, a qual está associada a um novo modelo de desenvolvimento, o informacionalismo. O modo informacional de desenvolvimento, segundo Manuel Castells, não é mais do que uma ação do conhecimento sobre os próprios conhecimentos como principal fonte de produtividade. Mas o desenvolvimento da sociedade em rede só é possível com o progresso das novas tecnologias de informação, as quais encontram-se agrupadas em torno de redes de empresas
organizações e instituições para formar um novo paradigma sociotécnico, cujos aspectos centrais representam a base material da sociedade da informação. Castells partiu de uma definição bastante simples de rede, entendendo-se como tal um conjunto de nós interligados, mas que pela sua maleabilidade e flexibilidade constitui uma ferramenta de grande utilidade para dar conta da complexidade da configuração das sociedades contemporâneas sob o paradigma informacional. Sendo as redes estruturas abertas capazes de expandirem de forma ilimitada, integrando novos nós, desde que partilhem os mesmos códigos de comunicação, a informação é cada vez mais difundida na rede mundial. Esta constitui-se como um canal de proliferação de livros, filmes, música, entre outros materiais sujeitos a copyright. A divulgação destes materiais, sem respeitar os direitos de autor, na sociedade em rede, é punida, em regra, pela legislação dos diversos Estados. Logicamente que a rede potencializa a violação dos direitos de autor, na medida em que é muito fácil divulgar os materiais, os números de série, entre outros elementos, para se proceder à ativação dos produtos. Existem mesmo indivíduos que se dedicam a comercializar chaves de ativação de software informático a baixo custo e outros que se dedicam a disponibilizar software para efetuar o crack de software existente. Existe, assim, uma apropriação através da rede com a respectiva obtenção de benefícios por indivíduos que não são os autores originais, nem estão autorizados por eles. Esta operação é ilícita, motivo pelo qual já assistimos, quer no nosso país, quer noutros países, ao encerramento de determinados servidores, isto é, de diversos nós. Existem países que admitem, pois, vedar o acesso à internet a determinados indivíduos que violem as normas dos direitos de autor na web. Tal facto, segundo o meu ponto de vista, fundamenta-se apenas num único aspecto. As chaves de encriptação ainda não são seguras. Julgo que a proteção dos direitos de autor está prevista na rede, contudo os mesmos são facilmente violáveis e raramente punidos, motivo pelo qual deixo aqui em aberto se a sua proteção não é uma verdadeira utopia. Não nos podemos esquecer do plágio, que é uma outra realidade na web, apesar das ferramentas existentes no mercado para detectar o mesmo. Em seguida, iremos analisar a problemática dos direitos de autor em Portugal e no mundo. Quando refletimos sobre o copyright, isto é, quando queremos contrapor o discurso proibicionista da indústria cultural, que é determinante contra a ética da partilha, temos que ter na nossa posse argumentos credíveis e fundamentais para a eliminação do copyright. A propriedade intelectual impôs um regime de monopólio que exclui do usufruto público as obras, com o fundamento de que estas apenas devem ser possuídas pelo autor, na medida em que a criatividade resulta de um esforço individual. Refira-se que o termo de propriedade intelectual foi sendo arquitetado ao longo dos 3 últimos séculos pela indústria cultural, pelos advogados e até pelos políticos, com a pretensão de defenderem os autores, sem que estes, muitas vezes, tivessem uma única palavra a dizer. Foram estas as entidades que mais lucraram com o copyright, uma vez que o autor via-se obrigado a transmitir o seu trabalho a outrem. Neste sentido, existem autores que consideram que a propriedade intelectual é uma construção histórica e artificial que acompanha a ascensão do capitalismo. No início, o copyright era uma regulamentação para a reprodução de material impresso. No entanto, com o avanço da tecnologia de reprodução ao nível mundial, a legislação foi sendo alterada. Em Portugal, à semelhança daquilo que se passa em outros países, os direitos de autor e direitos conexos encontram-se regulados por normas legais. Em 2008, o Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos foi republicado através da Lei nº 16/2008, de 1 de abril, a qual transpôs para a ordem interna a Diretiva nº 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. A versão original do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos
foi aprovada através do Decreto-Lei nº 65/85 de 14 de março. Contudo, face às alterações existentes nas últimas 2 décadas, no que se refere às tecnologias da informação e às tecnologias da comunicação, o legislador nacional viu-se obrigado a adotar um novo documento normativo. Saliente-se ainda que essas alterações derivam também da obrigatoriedade de efetuarmos a transposição das diretivas comunitárias. A competência para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de autor encontra-se atribuída ao IGAC, Inspeção Geral das Atividades Culturais, entidade que se encontra inserida na orgânica do Ministério da Cultura. De acordo com o Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, são consideradas obras as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, exteriorizadas e protegidas por este diploma legal, incluindo-se nessa proteção legal os direitos dos respectivos autores. Os direitos de autor podem ser patrimoniais ou morais, uma vez que, quando falamos nestas temáticas, não nos devemos apenas preocupar com as questões de natureza monetária. Refira-se que os direitos de autor existem, independentemente da obra ter sido divulgada, publicada, utilizada ou explorada. As criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, independentemente do género e formato, da forma de expressão, do mérito, do modo de comunicação e dos objetivos, compreendem, nos termos do artigo 2º do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, os livros, folhetos, revistas, jornais e outros escritos, as conferências, lições, alocações e sermões, as obras dramáticas, dramático-musicais e a sua encenação, as obras coreográficas e pantomimas, as obras cinematográficas, as obras de arte, os desenhos ou moldes industriais, as obras de design, as pinturas, as esculturas, as obras de desenho, tapeçarias, cerâmicas, azulejos, gravuras, litografia e arquitetura, os projetos, esboços e obras plásticas respeitantes à arquitetura, ao urbanismo e à geografia ou outras ciências, as gravuras e a fotografia. À luz do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, importa referir a existência da obra coletiva e da obra compósita. Considera-se uma obra coletiva aquela cujo direito de autor é atribuído a uma entidade singular ou coletiva, que tiver organizado e dirigido a sua criação e em nome de quem tiver sido divulgada ou publicitada. Considera-se uma obra compósita aquela em que se incorpora no todo ou em parte uma obra pré-existente, com a autorização do autor originário, mas sem a sua colaboração. Deve ser referido que aos programas de computador com caráter criativo é atribuída uma proteção análoga à que existe para as obras literárias. A proteção atribuída a um programa de computador incide sobre a sua expressão ou sobre qualquer outra forma. Importa referir que as bases de dados, que de igual forma constituem criações originais, são protegidas pelos direitos de autor. Saliente que a proteção, em termos de direitos de autor, atribuída a estas bases de dados, não é extensível às aplicações informáticas utilizadas na sua construção ou acesso por meio eletrónico. Em conformidade com o disposto no artigo 9º do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, o direito de autor abrange direitos de natureza patrimonial e direitos de natureza pessoal. Direitos morais. Quando falamos nestas temáticas, tal como foi referido anteriormente, não podemos limitar a nossa análise apenas a questões de natureza monetária. Devemos prestar atenção também às questões de natureza pessoal. Salvo disposição legal em sentido contrário, o direito de autor caduca, inclusivamente para os programas de computador, 70 anos após a morte do criador, independentemente da obra só ter sido divulgada postumamente. Fim desse prazo, as obras caem no domínio público. Ficarão também neste domínio as obras que não tenham sido licitamente publicadas ou divulgadas no prazo de 70 anos a contar da sua criação. No entanto, o titular originário, bem como os seus sucessores ou transmissários, podem autorizar a utilização da obra por terceiros, transmitir ou honorar, no todo ou em parte, o conteúdo patrimonial do direito de autor sobre essa obra. No entanto, este regime de autorização, tal como é referido no artigo 41º do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, pode limitar-se a uma das seguintes autorizações: divulgação,
Utilização, exploração que não implica transmissão do direito de autor que recai sobre ela. O pedido de autorização deve sempre ser formalizado por escrito e concedido por esta via, devendo constar nessa autorização escrita, obrigatória e especificamente, a forma de autorização de divulgação, publicação e utilização, bem como as respectivas condições de tempo, lugar e preço. O Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos determina ainda no seu artigo 59 que não são admitidas modificações da obra sem o consentimento do seu autor, isto é, não são autorizadas mutilações da mesma. Tratando-se de coletâneas destinadas ao ensino e uma vez solicitado por carta registada com aviso de recepção o consentimento do autor, este, no prazo de um mês a contar do prazo do registro, tem de se pronunciar sobre as modificações propostas. Cabe aos sucessores de um autor decidir sobre a utilização das obras, deste ainda não divulgadas nem publicadas. Caso os sucessores não utilizem a obra, dentro de um prazo de 25 anos a contar da morte do autor, em regra, não podem opor-se à sua utilização. Já no que se refere à gestão dos direitos de autor e de acordo com o artigo 72 do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, esta pode ser exercida pelo seu titular ou por intermédio de um representante, desde que devidamente habilitado para o efeito. Verifica-se assim que, no contexto do quadro legal dos direitos de autor vigente em Portugal, o copyright limita o desenvolvimento dos recursos educativos abertos. Com normas tão restritivas, torna-se ilegal a adaptação, utilização e partilha de materiais registados sob a licença de copyright. Ainda neste âmbito, a violação dos direitos de autor, além da responsabilidade civil daí emergente, é suscetível de originar um procedimento criminal. Ao nível internacional, importa referir que existem países em que os direitos de autor não se encontram protegidos e, consequentemente, não se pode falar de cópia ilegal. Nos países em que existem normas que regulamentam os direitos de autor, existem algumas discrepâncias, nomeadamente no que se refere ao número de anos para um bem cair no domínio público. Ao nível da União Europeia, não nos podemos esquecer que as diretivas comunitárias que têm vindo a ser emanadas, cuja transposição é obrigatória para o direito interno dos Estados-membros, têm tentado aproximar estas matérias. Neste contexto, iremos em seguida proceder à análise das licenças Creative Commons. No dia 13 de novembro de 2006, a Agência para a Sociedade do Conhecimento, o MIC, em parceria com a Faculdade das Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa e com a Intelli, Inteligência em Inovação, depois de um período de 6 meses de trabalho com a e-Commons, lançou as licenças Creative Commons em Portugal. Não podemos ignorar que a adoção destas licenças muitas vezes fica pendente por questões legais associadas a assuntos de natureza cultural e social. Este tipo de licenças, à semelhança daquilo que se passa ao nível internacional, permite a partilha do conhecimento e das obras pelos respectivos autores de uma forma simples, eficaz e flexível. Foi disponibilizado um conjunto de licenças deste tipo que garante, por um lado, a proteção e, por outro, a liberdade, preservando alguns dos direitos de autor. Assim, pode-se afirmar que as licenças Creative Commons situam-se entre dois domínios opostos. As licenças Creative Commons encontram-se entre o copyright e o domínio público. Estas licenças reservam alguns direitos sobre uma obra, sem torná-la absolutamente livre. Enquanto que no copyright podemos falar apenas numa licença, as licenças Creative Commons neste momento são 6, existindo ainda outras 2 licenças em desenvolvimento. Refira-se que cada uma das licenças Creative Commons permite diversos tipos de liberdades. Cabe ao próprio autor da obra efetuar a escolha da licença que melhor se adequa ao recurso educativo produzido, não sendo para tal necessário possuir quaisquer conhecimentos de natureza jurídica. Existem diversas cláusulas, a saber, cláusula BY,
indica por quem o recurso foi produzido, sendo que, quando este for utilizado, deve ser dado crédito ao autor. Esta atribuição é dada ao recurso muitas vezes em tamanho de letra inferior à utilizada no corpo do texto. Cláusula NC indica que o recurso em causa não tem uma natureza comercial. Cláusula SA indica que o recurso em causa pode ser revisto, utilizado, misturado. No entanto, o resultado obtido deve ser partilhado com a mesma licença. Cláusula ND indica que não são permitidas obras derivadas. Esta licença permite que os outros possam distribuir os recursos, efetuar o remix dos recursos, adaptar os recursos, construir novos recursos sobre o recurso existente e usar os recursos para fins comerciais. Todavia, terá de ser dado crédito ao autor da obra, considerando-se que esta licença é aquela que permite uma maior abertura a terceiros, pois em termos práticos pode-se fazer praticamente tudo da obra. A licença com a atribuição CC BY SA permite que os outros possam efetuar o remix dos recursos, adaptar os recursos, construir novos recursos sobre os recursos existentes, usar os recursos para fins comerciais. À semelhança da licença anterior, terá de ser dado crédito ao autor da obra, acrescentando ainda que todas as novas obras, isto é, as obras derivadas, terão de ser licenciadas com a atribuição BY SA. A licença com a atribuição BY ND permite que os outros possam distribuir os recursos ou usar os recursos para fins comerciais. Nesta licença, à semelhança das anteriores, terá de ser dado crédito ao autor da obra, acrescentando ainda que nas licenças BY ND não é permitida a existência de obras derivadas. A licença com a atribuição BY NC permite que os outros possam efetuar o remix dos recursos, adaptar os recursos, construir novos recursos sobre os recursos existentes de natureza não comercial. Nesta licença, e à semelhança das anteriores, terá de ser dado crédito ao autor da obra. Relativamente à atribuição BY NC SA, esta licença permite que os outros possam efetuar o remix dos recursos, adaptar os recursos, construir novos recursos de natureza não comercial e redistribuir o recurso com uma licença BY NC SA. À semelhança das licenças anteriores, terá de ser dado crédito ao autor da obra, acrescentando ainda que todas as novas obras derivadas terão de ser licenciadas com a atribuição BY NC SA. Relativamente à atribuição BY NC ND, esta licença é a mais restritiva de todas as referidas anteriormente, uma vez que não permite a utilização do recurso para fins comerciais nem a criação de obras derivadas. Tal facto não impede que seja dado crédito ao autor da obra. Existem ainda outras atribuições, outras duas combinações de cláusulas Creative Commons em desenvolvimento, as quais apenas irão ser referidas e não exploradas. Trata-se da licença CC 0 e da licença CC+. Em termos de considerações finais, importa referir que ao nível internacional, em alguns países, já é utilizada a versão 3.0 das licenças Creative Commons, enquanto que em Portugal a tradução vigente é a da versão 2.5. Embora já não caia no âmbito das licenças Creative Commons, a licença GNU de documentação livre é uma licença para os documentos e textos divulgados pela Free Software Foundation. Esta licença é inspirada na GNU General Public License, sendo gerida pela mesma entidade e a mesma destina-se ao software. A GFDL
permite que os textos, apresentações e conteúdos constantes das páginas de internet sejam distribuídos e reaproveitados, mantendo-se, no entanto, alguns dos direitos de autor. A licença GFDL não permite que o texto seja transformado em propriedade de outro autor. Estas licenças têm o seu enquadramento legal nos Estados Unidos, permitindo, após o licenciamento de um documento, que os utilizadores possam copiá-lo integralmente e distribuir as respectivas cópias. Esta licença, além de permitir a exibição pública de documentos, autoriza quem os distribui ou os partilha a receber compensações de natureza monetária. No próximo quadro, iremos estudar a problemática dos recursos educacionais abertos e a atribuição das licenças Creative Commons. A escolha da licença adequada é uma questão que se levanta muitas dúvidas aos autores dos recursos educacionais abertos. Na escolha da licença para um recurso educacional aberto, devem-se considerar os fins que se pretendem dar ao mesmo. Um dos problemas que se levanta com frequência é a possibilidade de existir uma incompatibilidade entre as licenças ou mesmo a utilização inadequada destas. Devemos começar por ter em atenção ao tipo de licença que se pretende utilizar. Fins não comerciais, obras não derivadas, share alike. E verificar se existe alguma incompatibilidade entre essas e os recursos que estamos a utilizar como suporte. Caso existam dúvidas, parece-nos que esses materiais de suporte deverão ser abandonados, existindo sempre a opção de contactar o proprietário do recurso educativo aberto. As licenças podem ser incompatíveis entre si, cabendo-nos a nós anular essas incompatibilidades. A título de exemplo, um recurso educacional aberto, licenciado com a atribuição CC BY SA, depois de adaptado e compilado, não pode ser licenciado com a atribuição CC BY ND. Impõe-se que o licenciamento da obra derivada seja feito da mesma forma que a primeira. Por vezes, existem mesmo incompatibilidades entre as diversas licenças das diversas organizações, embora muitas vezes os propósitos a que se propõem sejam exatamente os mesmos. Salienta-se ainda que existe a possibilidade de um determinado trabalho derivado ter duas licenças, nomeadamente quando este tem duas secções bem delimitadas. Assim, uma parte do recurso pode ser licenciado com uma licença GDFL e a outra parte com uma licença Creative Commons. Uma das grandes novidades é que estão a ser desenvolvidos esforços para que as licenças das diversas organizações se tornem compatíveis entre si, nomeadamente as licenças Creative Commons, Wikimedia Foundation e Free Software Foundation. A escolha da licença é uma mera opção do autor que procedeu à criação do recurso educacional aberto, sendo este passo determinante para o futuro do mesmo. Existe um vasto leque de licenças, mas a nossa escolha deve sempre ter em consideração os destinatários do recurso educacional aberto, a intenção de partilha do recurso educacional aberto, a abertura do autor ao melhoramento do recurso educacional aberto por terceiros, a intenção de receber contributos colaborativos para melhorar o recurso, os interesses de natureza comercial subjacentes ao mesmo, a intenção de permitir a criação de obras derivadas. A análise dos considerandos apresentados e a sua resposta conduz-nos à escolha da licença que consideramos adequada. Para obter o código HTML da sua licença, aceda ao seguinte sítio http://creativecommons.org/shows. Tal como foi referido, a utilização de um Open Educational Resource licenciado na construção de novos recursos educacionais abertos deve estar dependente de uma autorização do respectivo autor, quando a licença assim o imponha. Importa destacar outras irregularidades passíveis de procedimento judicial. Fazer uso comercial da utilização de um recurso educacional aberto cuja licença inclua uma cláusula não comercial. A partir de um recurso educacional aberto que contém uma cláusula de obra não derivada, seja criada uma obra derivada. O autor, ao aperceber-se de uma apropriação ou de uma utilização indevida da licença, certamente não o irá processar de imediato. Solicita-lhe que corrija a ou as anomalias verificadas. Caso não proceda em conformidade, o autor, dentro do quadro legal do seu país, tem a legitimidade para o processar. Para finalizar, irão ser apresentadas todo um conjunto de conclusões. Depois de se ter analisado as diversas licenças,
considera-se que aquela que melhor se adapta aos pressupostos subjacentes a um recurso educacional aberto é a licença com a atribuição CC BY NC SA. Este tipo de licença permite a adaptação, utilização e a partilha de forma gratuita de um recurso educacional aberto, através de uma licença com as mesmas atribuições, devendo ser reconhecido crédito ao autor. Acresce referir que a licença CC BY NC SA permite uma grande abertura, concedendo a possibilidade de se criarem obras derivadas. As obras derivadas são importantes na construção dos recursos educativos abertos, na medida em que recebem os inputs dos diversos educadores. Não menos importante será de referir que esta licença não permite o uso comercial do recurso educacional. Atendendo ao conceito de sociedade em rede, apresentado por Manuel Castells na sua obra, podemos afirmar que a rede que nos liga à aldeia global tem um papel fundamental ao nível da educação, permitindo que os recursos educacionais abertos fiquem acessíveis à sociedade no seu todo, de forma rápida e prática. Mais ainda, o controle do copyright, independentemente das técnicas utilizadas, torna-se muito complicado neste tipo de sociedade. E dado que estamos a utilizar o Second Life, permitam a seguinte consideração. Isto é, não existe ambiente na web em que os direitos de autor sejam tão respeitados como neste universo. Reparem em cada objeto que têm no vosso inventário e verifiquem nas propriedades desse objeto se não consta a identificação do criador e o dono do objeto nesse momento. O criador do objeto mantém-se inalterável ao longo da sua existência, dado que no Second Life o plágio não existe. Enquanto que o dono do objeto vai-se alterando, consoante o mesmo esteja na posse dos diversos avatares. Mesmo nos notecards, como em qualquer objeto, o criador pode inibir a cópia, a modificação, a venda e a revenda. Termino com uma pequena questão que espero que sirva para todos refletirem um pouco. No Second Life, se aplicassem as licenças Creative Commons, que licenças seriam atribuídas? Para finalizar, não posso deixar de agradecer a todos aqueles que, no passado dia 22 de junho de 2010, assistiram à conferência que promovi na Academia e-Learning 3 no Second Life. Os materiais resultantes dessa conferência serviram de base à elaboração do recurso educacional aberto que aqui está apresentado. Por outro lado, tenho que deixar um agradecimento muito especial à Misa Hunt, que me cedeu o espaço da Academia e-Learning 3, bem como prestou todo o apoio na realização da conferência e na resolução de alguns problemas técnicos que ocorreram durante a mesma. Finalmente, agradeço a comparência do professor José Carlos Mota e do professor António Quintas Mendes, que tiveram a amabilidade de assistir à conferência. Lisboa, 7 de julho de 2010, Nuno Miguel Oliveira. Wow.